Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, os cumprimentos a todos vocês que estão na nossa sintonia. Começamos aqui mais uma edição do programa Cidade Aberta. Muito bom tê-los na audiência pelo canal 14 ou nos acompanhando via Facebook, TV Cidade Farroupilha. Com todo esse frio que está fazendo aqui em Farroupilha, temperaturas negativas, olha, a geada forte da madrugada e do início da manhã da terça-feira, na quarta-feira também não foi diferente. Enfim, agora sim, a chapa não esquentou, como eu costumo dizer, mas a chapa esfriou. O frio é com força total e é um frio muito bom nesta época, porque da forma como está sendo feito o frio, está ocorrendo esse frio seco, ele é benéfico para a nossa saúde e também muito benéfico para a agricultura. O programa Cidade Aberta começa aqui pelo canal 14 com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. Lembrando que você também pode, você deve nos acompanhar via Facebook. Você não tem assinatura da NET, não tem alcance da NET, não tem problema. Então, TV Cidade Farroupilha, nos acompanhe, nos prestigie pelo Facebook, sempre de segunda a sexta-feira, das 19h30 até as 20h30. Você acompanha a transmissão direta do programa Cidade Aberta. Depois o programa fica disponível aí no Face para você assistir, rever novamente, bem como ficam os programas postados, registrados no YouTube. Então são oportunidades, são plataformas para você acompanhar a nossa programação. E o Cidade Aberta é o nosso programa diário de telejornalismo ou de entrevistas aqui na TV Cidade. Hoje nós vamos falar muito sobre a questão política macro, olhando mais uma vez para Brasília, ou seja, a política brasileira todo dia, toda hora tem novidade. É muito farto, são muito fartas as pautas que emergem da área política brasileira e muito complicada a situação ainda em Brasília. Aliás, não se vê uma luz no fim do túnel para que tudo isso se resolva. Me parece que teremos que avançar ainda um período. A economia também não vai bem, a economia ainda com muita dificuldade. Como está a economia em Farroupilha, na nossa região, o setor da construção civil, ou seja, o cidadão está cada vez com menos dinheiro no bolso. Se não tem dinheiro no bolso, não vai conseguir consumir como poderia consumir. Mas eu quero apresentar para vocês a nossa seleta bancada de convidados que está conosco hoje aqui na TV Cidade. Vocês saberão o porquê de seleta bancada, porque são dois convidados fixos aqui da TV Cidade. O frio está pegando a garganta. Dois convidados fixos que têm respondido, têm colaborado muito com a nossa programação. O Gilmar Senhor, engenheiro civil, e também o empresário Senair Gomes da Silva. Todos estão aqui encapotados porque faz frio. Tu não te inventa de levantar da cadeira hoje. Tu está bem acomodado aí, né, Senair? Tudo bem contigo? Tudo bem, boa noite. Prazer voltar aqui. Essa vida de esquimó não está fácil. Sério mesmo? Não está fácil. Eu tentei fugir para Porto Alegre hoje de manhã, levantei cedo, cheguei lá, o frio estava praticamente igual. Aí... Mas houve uma época que se dizia, bom, Porto Alegre faz tantos graus, Farroupilha, Serra Gaúcha tem 5 ou 6 graus a menos. Tu sentisse isso ou agora não? Hoje de manhã eu saí daqui com 3 negativos, 2 negativos, a hora que eu saí, e eu cheguei em Gravataí, na verdade que eu fui, estava com 3 positivo. Pouca diferença, 3 né? em Porto Gravataí, Alegre, na região, né, de Porto Alegre. É bastante frio. O pessoal estava reclamando, todo mundo cheio de casaco e saiu lá fora aquele ventinho xarope. Sim. Então, mas para gente que chega numa certa idade, o frio baixou de 10 graus, apavora, né? Preocupa. Vamos dizer assim, calça térmica, camiseta térmica, cueca térmica. Estão inventando um monte de coisa arada e vai vender esse inverno aqui as malhas em Farroupilha. Os malheiros, pena que vai ser esta semana, depois não se sabe quando o frio. Não, parece que já a partir agora do final de semana a temperatura vai para 25, 27 graus, então o calorzinho volta novamente. Né? Mas já, por ser uma semana, o Rio Grande do Sul como um todo, a economia do turismo, esse pessoal que mexe com turismo, ontem em Gramado... Se tu não gostas do frio, tem muita gente que vem para cá por causa do frio, né? O frio movimenta. É porque eles não pisam na geada, eles não tiveram dificuldade de catar batata doce embaixo da geada. Então para eles é tudo muito bonito. É como diz o Paulinho Micharia,
fica na beira de uma lareira e se enche de roupa. Aí é maravilhoso. O frio é bom, realmente. Um bom vinho, boa alimentação. Eu quero só colocar o Gili na conversa aqui também, depois eu vou fazer uma provocação para vocês nessa questão do frio. Gili, tudo bem contigo? Tudo bom, boa noite. Um prazer novamente, já sou quase da bancada, sou quase da casa, né? Não precisa mais muita apresentação. Eu só queria provocar vocês, não é da minha época, né? Porque se fosse da minha época seria um pouco mais de 30 anos por aí, mas vocês... meus pais falam muito nesse sentido, né, de que no inverno, hoje a gente reclama, né, tá frio, mas nós temos, como o Sinero bem colocou, pijama térmico, enfim, lençol térmico, N opções para que a gente possa se afugentar e se proteger e se aquecer. Mas eu fico pensando antigamente, há 30, 40, 50 anos, né, a minha mãe tem uns 65 anos, ela conta que ela ia à escola usando tamanco, pisando na geada. E não tinha meia. Vocês viveram essa época? Então ela era uma privilegiada. Teve casos que não. A maioria da nossa turma andava de pé descalço. Pé descalço. E assim, o que se tinha que salvava a pele? Era um fogo de chão. Sim. Fogo de chão que se ficava até alta da noite ao redor do fogo de chão, se corria para a casa, dava lá uns 30 metros quase, e no escuro, e se achava o jeito de ir para a cama. E a cama gelada, porque não tinha outro jeito, colchão de palha, até aquecer, era uma... Estava na hora de levantar. Se colocava a batata doce embaixo das brasas e o fogo continuava. Aí quando a batata doce estava assada, a gente comia e ia dormir, não dava nada. Gili, né, em Monte Ibérico tinha isso ou não? Pois é, como eu só nasci lá e vim muito de colo ainda para cá, eu não peguei esse período, mas... A imagem que os meus pais e irmãos transmitiram era de uma situação bem parecida com essa, porque a grande maioria das casas dos mais antigos, ela era dissociada da cozinha. Sim. Se dormia num ambiente e a cozinha onde se fazia refeições era um anexo, às vezes nem tinha vínculo com a casa dormitório, vamos chamar. Só uma espécie de um breve corredor. E nem isso às vezes, né? Então ali, neste ambiente é que estava o fogão, as coisas que mantinham esse conforto térmico. E a parte dos dormitórios era bem como o Senai refletiu, era aqueles colchões de crina, com todas as coisas que se faziam próprias e que eram do que se tinha lá na colônia. Lá em casa a gente chamava um piumim, era uma espécie de um sobrecolchão de pena mais delicada, que dava um conforto. E aquecia bem. Então, eram poucos casos. Então, como eu não vivi muito com isso, porque quando a gente veio, o pai comprou ali a existência do Hotel São Cristóvão, e ali no hotel, aí sim, ali tinha fogão a lenha funcionando, ele funcionou só 38 anos, ele só ficou ligado 38 anos, no período que nós estivemos ali. Mas, tu tinha 24 horas de fogão. E aí, naturalmente, tu tinha uma situação mais confortável. Mas, me reportando a imagem que meus pais me transferiram dos seus pais, então meus avós, no caso, era uma situação bem como essa que o Sineri fala. E se falava de invernos mais rigorosos. Muito mais. Muito mais rigorosos. Uma semana de chuva, de frio, de cerração. E outra coisa que aí, do ponto de vista de meu caso, de analisar um pouquinho mais as edificações, o nosso modelo construtivo, né? A gente via que nós importamos mesmo um modelo construtivo das nossas casas europeias. Eu vou fazer esse sinal aqui com um ponto de telhado alto, que significava ter uma cumieira bem erguida para exatamente ela poder fazer a tomada da neve e de grandes frios, para que ela escoasse com relativa facilidade. Aquele telhado mais em pé, não aquele telhado mais deitado. Mais deitado, próprio das regiões mais quentes, como do Nordeste e coisa parecida, né? O tempo, se a gente for olhar as nossas edificações hoje, não se reporta mais a isso. A gente até chamava de telhados suíços, né? Com o ponto lá, com mieira bem alta. Casas mais antigas, me reporto a casa paterna, a casa dos meus avós, tanto do lado da mãe como do lado do pai, elas tinham muito essa preponderância, com a figura dos sótãos. Não estou falando nenhuma novidade para quem tem um pouco mais de 50 anos, que hoje praticamente inexistem no nosso modelo de edificação. Com certeza. Essa era uma ideia de se retratar o modelo de edificação e de como viviam, né, os nossos antepassados. Olha que experiência legal. A última grande nevada aconteceu em 1965. 65. A última foi. Eu nem era projeto naquela época. Em 1965, na madrugada, nós tivemos que sair de casa, que tinha uma varanda
Certo. Anexa à casa, uma varanda, e ali não tinha muito caimento. Acumulou a neve. Acumulou a neve e começou a instalar e começou... Claro, aí exato. tivemos que ir com um rodo puxar a neve, e na madrugada, tipo 4h30, 4h, a gente olhava para o parreiral e dava a impressão, passava a impressão, isso dava um medo, que não clareasse mais o dia, ficaria sempre assim, porque passou um tempo, passou outro, passou mais tempo, e era sempre o mesmo clarão. Não era dia e não era noite. Na tua região, onde é que tu nasceste, Senair, eu ouvi muito o pessoal comentar, já que estamos falando sobre isso, a neve quando acumulava nos galhos e pinheiros, diz que arrebentava muito, quebrava muito galho. Em 1965, verdade ou não isso? Dava a impressão que tinha passado alguma coisa por cima da mata, quebrou tudo, só ficavam os troncos de pé. Isso é pinheiro, ele vai segurando e daqui a pouco vai baixando, né? Tinha um pé de uma árvorezinha para enfeite, uns 2 metros de altura no canto da casa, eu fui lá de madrugada e sacudia a neve de cima, caso contrário ela quebraria no meio. Então isso a gente percebeu em todos os setores. Quando o pai ouviu o barulho do galinheiro caindo, a mãe começou a chorar. Se foi as galinhas, vão morrer tudo. Ele disse, bom, se morrer as galinhas, a gente tem carne. E não tinha geladeira, mas a neve... A neve as conservará. A neve ia manter uma semana, que durou uma semana mesmo, a neve de 65. Ele disse que foi de tanto azar que uma galinha apenas quebrou a perna e quando ele levantou o telhado do galinheiro, ela saiu correndo, ele não conseguiu pegar. Ele disse que foi de tanto azar que nenhuma morreu. As próprias geadas que a gente tem agora, tivemos uma geada forte aí na madrugada da terça-feira, também na manhã da terça-feira aqui em Farroupilha, e se a gente pegar no interior realmente fica tudo muito branco. Mas eu me recordo de épocas no passado que havia geada, ou seja, dava geada, era tão frio, e naqueles lugares mais posternos, né, que pega menos sol, ou que quase não pega sol, o gelo se mantinha durante todo o dia e à noite vinha frio, e ele aumentava de novo, eram 3, 4, 5 dias consecutivos de geada. Hoje a gente não tem mais isso, né? Mudou muito. Mudou bastante. Muito. Bom, e Brasília, Senair, mudou alguma coisa? Lula condenado, Temer com a votação agora no Congresso Nacional, no plenário da Câmara, marcada para o dia 2, com transmissão pela TV Globo, direto. Isso chama a atenção de algum detalhe, né? E o farto noticiário político? A semana que passou foi pródiga em notícias estranhas. A gente não sabe mais o que falar sobre o futuro de Brasília, do que está acontecendo, quais os futuros acontecimentos. A condenação pior do Lula, do que falar de tempo, né? A condenação do Lula se esperava há muito tempo. E agora vem alguns... ontem eu assisti na TV Cultura um debate com diversos jornalistas. Tinha pessoas de todas... Por exemplo, uma procuradora da República, aquele Neumann, é uma coisa Neumann, é uma coisa, é um moreno, um jornalista conhecidíssimo, eu não sei exatamente o nome dele, mas é um cara conhecido, o Reinaldo Azevedo, o Lauro Jardim que comanda, e tinha mais uma que era da economia e um outro, não sei que área ele representava, fazendo um debate sobre a situação política e econômica do Brasil. Não tinha nenhum no centro da mesa, porque sempre colocam um no centro e fazem pergunta. Ontem não, eles apenas debatiam, cada um falava sobre o seu assunto. Foi muito interessante, eu gostei muito de ter assistido, porque dá uma ideia geral do que está acontecendo, do que deveria acontecer e do que pode acontecer. Então eles também, baseado em informações privilegiadas, que são jornalistas com fontes, muitas fontes, e já experientes, sabem o que está acontecendo. Mas o fato, o resumo, é que a condenação do Lula já se esperava. Ela tem que acontecer. Por quê? Porque os fatos, tudo que... Embora alguns aí estão dizendo que não tem prova, que é ilações, não sei o quê, como o Temer também disse. Mas, com tudo que já está aprovado, eu mesmo tinha um vídeo onde a nora do Lula chamava de provedora a dona Marisa Letícia, e ela falando com o namorado dela, que é um Suassuna, que é dito dono da tal do negócio, e ela dizia claramente, enquanto o marido dormia, ela falava com o malandro, e dizia, eu encontrei umas coisas aqui, tá cheio de roupão dele, falava coisas assim, que deixava bem claro que o sítio era deles, que eles usavam como proprietários que são. Certo.
Apenas são laranjas esses outros, Suassuna, não sei, Bitar e Suassuna. E o triplex é a mesma coisa. Existem gravações onde o Lula aparece junto com o Léo Pinheiro, fazendo a vistoria e tal. Ele não teria ido lá de graça, né? Não, e tem inclusive troca de mensagens, dizendo, não, mas a cozinha da chefe está pronta, e o outro lá também já está pronto. Como quem diz assim, existe correlação entre os fatos. É só montar as pecinhas que você comprova, fecha o quebra-cabeça. Fecha o quebra-cabeça, que realmente são donos dos dois. Sim. Mas tudo bem, a condenação. Mas que condenação? Se ele mandasse prender o Lula e prendessem ele, não dá nada. Esses caras da CUT que pegam derramamento de sangue, a Benedita da Silva que pediu que o Brasil ia ser, se o Lula fosse preso ou condenado, ia ter derramamento de sangue, isso é tudo bobagem. E essas pessoas deveriam ser chamados para responder por um crime, incitação à violência. Isso é crime. Não vão ser chamados, não foram chamados. Ele condenou e não mandou prender por um detalhe muito simples. O Supremo vai soltar. É simples. Ninguém disse isso ontem. Eu estou dizendo. Certo. O Supremo Tribunal Federal não mantém Lula preso como não mantém ninguém preso. O senhor Gedel, alguém tem dúvida que o Gedel é corrupto e tem 6, 7 fazendas? Uma delas tem 7 mil hectares. Alguém tem dúvida que esse é ladrão? Alguém tem dúvidas de que o Supremo vai condenar Temer? O Supremo não vai condenar. Não, mas o Supremo nem vai ter a oportunidade de condenar. Tu entende que eu não sei, olha que daqui a pouco há uma manobra política no Congresso. Simplesmente o Congresso, a Câmara Federal agora não vai... O poder de decisão é da Câmara. Sim, mas é uma decisão política. Política, mas ele não vai ter voto suficiente. Essa é a verdade. Não chega aos 342 votos. Sabe por quê? Porque o que ele liberou de emendas parlamentares agora, nos últimos dias, e o que conseguiu de cargos, isso é uma coisa... tu me ajuda, eu não vou te detonar, mas é isso? Com certeza. E aí hoje em Brasília se fala muito mais em teste de fidelidade do que aquele programa de televisão, que todos os dias falava em teste de fidelidade. Então hoje ainda falaram que o seu... Rodrigo Maia renovou a promessa de fidelidade ao presidente. De lealdade. Lealdade. Esse é o termo, lealdade. Mas fala em fidelidade, muito. Então, a verdade é que... Então está sacramentado o negócio? Quando falaram que tinha o mensalão, que tinha o petrolão, agora tem o emendão. As emendas parlamentares garantiram o salvamento do Temer. E vão continuar salvando, porque é muito dinheiro e muito cargo. A maior vergonha que se estabeleceu nesse país, e a gente vem falando isso aqui há quanto tempo? Que a emenda parlamentar é a prostituição. Nós viemos falando isso há quanto tempo? Agora, façam um levantamento, está na Folha, está nos sites aí, ver qual é o volume e para quem foi dado as emendas, para quem foi liberado emendas. Então isso é uma vergonha que mais tarde a história do Brasil vai resgatar isso para as futuras gerações saberem em que momento nós, veteranos, vivemos. Esse é o momento da maior vergonha que nós estamos passando hoje. Perfeito. Só vou pedir ao Gílio, eu preciso fazer o espaço dos nossos apoiadores. Em seguida eu volto no compromisso de conceder a palavra também ao Gílio para falar sobre essa questão política. Enfim, Brasília continua com muitos conchavos. Olha o que tem acontecido na capital federal. E depois se vai se falar também no programa, foi um fato da semana passada, mas quero ouvir tanto o Cinério quanto o Gílio, as senadoras da República fazendo zoeira, esta é a palavra, zoeira, na mesa diretora do Senado Federal. Não é assim, ó. Literalmente nós pegamos a carta do respeito, foi pro lixo. A gente volta em seguida com o programa Cidade Aberta, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país.
Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Voltando com o programa Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, a nossa TV Cidade, estamos no ar com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. Alguns dos procedimentos têm raio-x, o Cinério precisa fazer muito raio-x ultimamente. Já fiz. Já fez vários, né? Então vai no CID. Tem também tomografia, olha aí, ó, tá aí o sinal. Tomografia computadorizada é melhor ainda para ver a qualidade do teu pulmão, viu? Ressonância magnética, tu tem algum problema de coluna? A ressonância magnética vai apontar as tuas hérnias de disco, aí teus desgaste e companhia limitada. Não é o teu caso, mas daqui a pouco tem ecografia, quem precisa de ecografia também. Tudo isso é no CID. Tu acha que homem não faz ecografia? Depende da situação. Eu já fiz uma ecografia ali do aparelho que eles chamam do trato urinário. Trato urinário. Olha, gostei o Gili tem um vocabulário requintado, dizem né? Que trato urinário. É o nome técnico que se dá para essa coisa ali. Nossa, do sexo masculino. A próstata, toda essa região da bexiga, trato essas coisas. Eles me parece que os médicos chamam essa coisa aí do trato urinário. Olha só que legal. Parece ser o nome correto. Foi o pâncreas. O pâncreas. Bom, Gili, falando sobre... Isso aí, vou fazer um parênteses até, uma espécie de propaganda. Porque eu dizia assim, uma vez, ou se falava do tempo dos avós, dos pais, né? Olha, quem conseguia uma radiografia, puxa vida, a maioria ali, quando se tinham pequenas fraturas, entorses e coisa parecida, fazia uma imobilização né? E era já quem conseguia, era um médico, era uma grande coisa. Sim. Eu diria hoje que pela evolução da medicina, puxa, da unha encravada ao fio de cabelo, hoje se tem notícia se desmancha tudo. Se tem notícia de tudo, né? Eu digo que bom, porque eu tenho uma filha acadêmica de medicina, que é o final desse ano, conclui o curso, a formação em medicina, a Júlia, né? E eu digo, que bom hoje um médico poder diagnosticar com a precisão do acessório do exame. Sim. Porque até ontem o médico diagnosticava na impressão pelo relato do paciente. Admito que isso falta hoje, que é conversar com o paciente, conhecer sua família, conhecer seu DNA e todas as demais coisas. Talvez essa parte mais, vamos dizer assim, da medicina humana esteja faltando. Porque a gente mesmo, se for ver, raramente o médico que for lá, ele diz, não, tudo bem, eu acho que tu tem isso, mas vamos fazer esse exame para ter a garantia. Né? Para confirmar. Show de bola. Eu acho que essa evolução da medicina e que também está nos permitindo, comparados de novo, se reportando a pais e avós que viveram 50, 60 anos, as nossas gerações têm expectativa de vida de 75, 80, não me assusta.
Não me assusta, eu estou com 65. Estou falando de estatística. Não me assusta. Qual é o que é a média? 73, né? Que tem feito 72 para 73. Os cálculos da nossa Previdência dão conta deste número, sim, mais ou menos, né? Então, Senair, pelo que eu vejo aí, tu vai 9 décadas com certeza. Mas privilégio desta evolução da medicina que praticamente dissecou o nosso organismo e desta forma nos permitiu ser mais longevos. Lula presidente ou Lula preso? O que é mais provável? Ou nenhuma das duas? Eu acho que nenhuma das duas. Nenhuma das duas? Eu temia que quando esse processo agora foi remetido aqui para a 4ª turma do Tribunal Regional Federal, aqui em Porto Alegre, porque essa turma é a mesma que inocentou o Vacari. Né? Useiro e vezeiro, tesoureiro, e useiro e vezeiro deste dinheiro mal havido, né? Então, quando essa turma o inocentou exatamente pela falta de provas ou imaterialidade, esse é o nome que estão dando para que não há justificativa para condenar. Moro condenou de maneira inadequada o Lula porque não há materialidade do fato. Ele não tem documento nenhum que prove o coisa. Mas alguns amigos meus que lidam melhor na área do direito, nesta parte penal, né, porque exatamente é a questão de pena, me falam, e dão um suporte bastante bom, do que chamam de prova indiciosa, que foi a tese de que o Moro condenou o Lula. Não há necessidade obrigatoriamente de ter a materialidade. A prova escrita. A prova escrita, a prova indiciosa. Todos esses elementos. E quem analisou a sentença do Moro, que ficou pública, diz que é um trabalho, mas elogiável sob todos os aspectos. Ponto. Termina aqui as minhas considerações. Sou engenheiro. Tu já me apresentou várias vezes como empresário da construção, engenheiro. Nessa área, zero. Da medicina, menos ainda. Mas, com isso eu quero dizer o seguinte, que temia, como a falta de mais elementos inocentaram o Vacari, eu achei que pudesse ser conduzido pelo mesmas coisas. Me dizem que não. Me dizem que isso não é regra. Esses juízes que estão ali atendendo desembargadores, são mais do que juízes, é evidente. Não é regra e que isso aí... E que entende que o Lula continuará... se ele for condenado... Em gozo da liberdade. Poderá ser condenado, sim, mas até trânsito em julgado, que é outra coisa que ele diz, até o processo... Que vai levar tempo. Ele continuará sob o privilégio da liberdade, porque não há trânsito em julgado. Embora já se tenha uma situação de que condenado em segunda instância, que seria essa coisa, ele poderá ser preso, mas, convenhamos... Isso talvez a nossa justiça trate iguais de maneira diferente. Mas o que eu queria contribuir com o teu pensamento é o seguinte, que se ele for condenado em segunda instância, agora se for mantida a condenação, certo, apenas isso, mantida a condenação, sim. Ele já é ficha suja considerado, certo. E aí não sai candidato. Ele se torna inelegível. Então, isso que a sociedade brasileira, e vamos combinar, esse pessoal que está dizendo que vai ter problema, convulsão social se eu for preso, não sei mais o que, eu gostaria até, é claro, o bem do Brasil, nem candidato ele não deve sair. Aí você mostra que o Brasil é um pouco mais sério do que parece. Agora, nem candidato ele não poderia sair, essa altura do campeonato. Mas eu queria ver quantos votos ele faria, porque acabou, a sociedade brasileira não é mais aqueles idiotas. Tem uma meia dúzia de idiotas, me desculpe a palavra, que eu considero aquele que ainda acredita que o Lula é santo. É meia dúzia, gente. Você viu, ele estava fazendo uma manifestação, tinha 200 puxa-saco ao redor dele e tinha menos de 200 para assistir. Então, o que significa isso? Que ele foi perdendo. Qual foi a diminuição de votos do Partido dos Trabalhadores na última eleição? Considerável. 60%. Considerável. 60%. Então, o que significa? Que esse pessoal não acredita mais em Papai Noel. O pessoal caiu na real. Não quero dizer que o Partido dos Trabalhadores seja o problema. O problema do Brasil se chama Partido dos Trabalhadores ter se aliado ao PMDB. Isso sim, que eu venho dizendo há muito tempo que o PMDB se tornou o câncer do país desde a redemocratização. Eu venho dizendo isso. Me desculpa que eles são partidários do PMDB. Só que está aí para provar. Contra fatos não há argumentos. Os fatos mostram na história recente do Brasil que este partido se instalou no governo, em todos os governos. Se alojou no governo. Cargos. E quando você diz
toma lá, dá cá, eu ouvi essa expressão essa semana umas 10 vezes, na semana que passou, que o Temer nunca praticou tanto toma lá, dá cá, como fez agora. Você usa essa expressão seguidamente, Adamar. Então, o que acontece? Eu li desculpa, Celina, eu acho que é bem interessante mesmo. Eu li uma expressão que eu acho que caracteriza esse momento. E o que é que foi transformado o Palácio do Jaburu lá? Um balcão de negociações. Balcão de negócios. Balcão de negócios. É a questão da fidelização partidária, a questão da busca de novos integrantes para o PMDB. Da ratificação das emendas parlamentares. Isso. Ou seja, está se jogando com todas as armas do campo político e não da boa política, e não da boa política, porque isso é da má política, né? Política de troca. Puxa, isso é da má política. E convenhamos que a ex-presidente Dilma não sabia fazer essa artimanha política. E o Temer é muito rápido nisso. É um raposão. Então, se tu me pedis assim, do que eu penso, eu diria assim, como uma pessoa de bem, como uma pessoa que preza por ética, respeite-se as instituições. Dá para ter respeito às instituições? Eu tenho que acreditar ainda? No que eu vou... Eu como um cidadão comum que paga impostos, que tem filhos, vai pensar no que, meu espectador? O senhor não acredita na polícia? Eu posso não acreditar na totalidade, mas sem ela é impossível. O senhor não acredita no judiciário? E sem ele faremos o quê? O que nós precisamos? Fortalecer as instituições. Precisamos dar demonstração de cidadania, banir os maus, fazer uma limpeza, purgar essas pessoas que se permitem serem moeda de troca. Um senador, um deputado que se permite esse tipo de coisa não nos mereceria a nossa confiança. Manda para casa. Para ele via. Para ele via, gostei do termo. É isso. Agora, que força tem eu? Que força eu tenho? Sozinho. Pequena. Sim. Como eu disse esses dias com o meu colega de bancada, me curvo para ti, Diego, né? Era o professor Diego, que se permitiu ser candidato a vereador na minha cidade. Se permitiu. Corajoso. Porque imaginar uma pessoa de boa índole, do bem, ético, mas eu acho que a estrutura corromperia com relativa facilidade. Não falo do Diego nisso, né? Não estou particularizando, mas eu digo, vocês não observam de todos aqueles bem intencionados desde a nossa época da Constituinte, em que nós imaginamos, pronto, faremos um país novo. Novo no quê? Novo no quê? No quê? Vocês lembram muito bem quando o Fernando Henrique era presidente e o PT, em questão de meses, entrou com 9 pedidos de impeachment do presidente do FHC, por diversas questões que nem compara com os absurdos que vieram depois. Entrou com 9 pedidos. Era uma oposição ferrenha. Como foi com a Ieda aqui. Certo. Vamos lembrar das coisas. Sim. O Partido dos Trabalhadores como oposição era... Eu queria que eles hoje fossem oposição. Hoje. Eu queria que alguém fosse oposição igual a eles quando o Lula estava fazendo todas as bobagens que fez, quando a Dilma começou a fazer as bobagens, porque eles são de marcar em cima. Isso. Não precisa, para fazer oposição ferrenha, e invadiu o Senado, invadir a mesa do Senado. Aliás, qual é a tua leitura? As senadoras se apropriando, sentando na mesa do Senado Federal e ali fazendo a sua alimentação. Foi lamentável, deplorável uma cena dessa. Aí né? Mostra o nível... Mostra o nível das pessoas, mostra o caráter, se perdeu o qualidade. Respeito. A partir do momento que foi mandado uma intimação por seu ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, e ele deixou o oficial de justiça lá, que é um representante da justiça naquele momento, é um porta-voz da justiça. É um mensageiro. É um mensageiro, e ficou lá não sei quantas horas esperando o bonito, e ele não quis nem saber, desrespeitou e desobedeceu à justiça, e não aconteceu nada. Abriu-se a porteira da impunidade, deu o direito a todos fazerem o que querem contra a legislação do país, e não vai lhe acontecer nada por analogia. Então o que elas fizeram, esse ato deplorável, essa coisa pequena, uma senadora da República, e eu volto sempre, cada pessoa que está num cargo público ou num cargo executivo, não importa,
ela tem que ter noção, tem que ter consciência da liturgia deste cargo. Ela tem que ter noção da importância do cargo que ela está ocupando nesse momento. A quem ela está representando, a quem ela está se dirigindo. Pode até discordar, mas não pode atacar de baixo nível, né? Mas não desta forma. Então é simplesmente lamentável o que elas fizeram. E o que vai acontecer? Nada. Eu acho que a comissão de ética deveria do ser Senado acionada. Tem que ser exigido. E aí eu volto de novo. Onde está a OAB? A OAB, neste momento, tem que se manifestar e dizer exatamente qual é a interpretação da Ordem dos Advogados do Brasil neste episódio. Sim. Gili, algo mais para fecharmos sobre essa questão política tranquilo. nacional? Eu com o tempo aprendi assim, acho que vale a pena considerar isso para o nosso espectador, duas coisas. Eu posso odiar o Senair, mas eu tenho que ter respeito por ele. Se ele ocupar o cargo de presidente da minha Câmara de Indústria e Comércio, eu tenho que saber separar. Sim. Eu preciso respeitar. Mais do que o Senair... A pessoa do que o cargo que ele detém. E o cargo é o reflexo. Ocupa. Neste caso da senadora, acho que vocês concordam comigo. Mais do que a pessoa da senadora é aquele cargo do qual ela foi eleita e está investida. Há quantas pessoas ali que ela está representando? Ela tem que se colocar nesse lugar. Estado no mínimo. O seu Estado no mínimo. Estado no mínimo. No mínimo. Então, até porque são 3 senadores por Estado. Exatamente. Isto exige uma postura, desde postura pessoal como verbal, que se exige de quem usa este cargo. Diferente disso, não seria merecedora da confiança de todos aqueles que a colocaram naquele posto. É verdade. Bom, nós vamos ao nosso... É preciso se respeitar, seja o cargo da presidência, eu posso divergir, ter diferença de uma porção de coisas, mas eu não posso desrespeitar o cargo de que ele está investido. Senhores, eu disse aqui na semana passada, quando eu encerrei um programa e falava a respeito de áudios que vazaram aqui em Farroupilha por parte da classe política do nosso município, e eu dizia, e vou repetir, eu não tenho medo de dizer, respeite para ser respeitado. Se eu não respeitar o Gili, é muito provável que ele também não vai me respeitar. Se eu quero que ele me respeite, eu primeiro tenho que respeitar. Então, respeite para ser respeitado. Isso vai bem para qualquer um de nós, qualquer cidadão. Vai bem para os nossos representantes da área política e vai bem também para as senadoras e os senadores e deputados e companhia limitada em Brasília. A gente volta em seguida com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, equipamentos de ponta, de última geração, garantindo certidão, garantindo precisão também na qualidade dos exames. A gente volta já já. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal
e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. De volta com o programa Cidade Aberta, TV Cidade, Canal 14, a TV de Farroupilha e, claro, também no Facebook, TV Cidade Farroupilha. O nosso Cidade Aberta está no ar com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, Raio-X, Ressonância Magnética, Ultrassom, Tomografia, Ecografia, alguns dos procedimentos que o CID realiza para você. Aqui na Rua Rui Barbosa, número 12, no centro de Farroupilha, no prédio da TV Cidade, e também ali, junto ao antigo Hospital Cibele, ainda no centro, na Rua Independência. Nossos convidados aqui nos estúdios, o empresário Senair Gomes da Silva e também o engenheiro civil Gilmar Signori, o Gile. Estamos falando sobre diversos assuntos e agora eu troco um pouquinho a pauta também. Senair, pela tua expertise no assunto, a economia do Brasil está melhorando ou parou de piorar? Nem uma coisa e nem outra. Opa. A economia do Brasil oficialmente está muito bem. A crise já passou. Isso, maior que o presidente não falou isso lá fora. Sim. Que a crise já era. Mas o presidente fez uma fantasia lá fora. Ele simplesmente estava no País das Maravilhas. Não era na Ilha das Maravilhas, não era o país. O Brasil é o País das Maravilhas. Realmente, o Brasil não merece os seus governantes que tem. Isso ele tem razão. O Brasil é um país, pelas suas belezas naturais, pelas suas riquezas naturais, pela sua riqueza cultural, pela sua riqueza de pessoas que habitam este país, nós mereceríamos gente melhor a nos orientar, a nos politicamente falar por nós. Eu acho que o que está faltando um pouco mais para nós todos brasileiros é um pouco mais de entendimento sobre política, sobre a própria economia, através da educação, através do conhecimento. Conhecimento não quer dizer livro escolar, conhecimento é um todo. O que está faltando mais é o brasileiro se preocupar um pouco mais, entender um pouco mais. E quando eu falo isso, só para fazer um parêntese, agora, numa pesquisa recente, diz que Luiz Inácio Lula da Silva e Sérgio Moro estão empatados tecnicamente numa corrida presidencial. A presidência da República. Isso me leva a crer o quê? Que o brasileiro definitivamente não está preparado para exercer o sagrado direito ao voto. O brasileiro não é a razão, é a emoção. Não, é emoção e por uma série de razões que não cabe aqui agora expor. Discorrer. Mas essa é a verdade. As intenções de voto hoje seria ali. Eu não estou acreditando muito nisso, mas infelizmente a pesquisa está aí para ser divulgada mesmo. Não estou criticando a pesquisa. Agora, a economia. Segundo o Temer, segundo o Meirelles, tudo está se ajustando. Onde? Caxias perdeu 43 mil empregos agora, recentemente. O estado do Rio Grande do Sul é o estado que... Tu viste que o Jornal Pioneiro publicou na última terça-feira, na edição da última terça-feira, a chamada principal, dando conta de que Caxias do Sul tem uma Flores da Cunha desempregada. Ou seja, 29.600 cidadãos estão desempregados. É o contingente populacional de Flores da Cunha dentro de Caxias do Sul, desempregados. Com um detalhe, desempregados que gostariam de trabalhar. Sim. Que esse detalhe ninguém fala. Se você for contar as pessoas que estão desempregadas, desocupadas em Caxias, eu te garanto que dá mais que o dobro do que isso. Eu garanto isso. Eu tenho certeza disso. Pode fazer essa pesquisa aqui em Farroupilha. Qual é o número de desempregados em Farroupilha? Tanto. E você vai e faça uma pesquisa para saber as pessoas que estão no Bolsa Família, que não é considerado desempregado, que estão no Bolsa não sei o que, não sei mais o que é nós, sociedade, que pagamos. Essas pessoas para ficarem paradas. Agora surgiu, eu lembrei disso e vou aproveitar para falar,
surgiu agora uma oportunidade das pessoas que estão presas e estão em excesso de contingente nas prisões terem o sagrado direito, vou repetir isso, o sagrado direito ao trabalho. Então, volto no tempo onde eu venho dizendo há muitos anos que a saída para a criminalidade, a violência, é o trabalho, é o estudo, é a formação humana dentro das cadeias. Como assim? Deixando lá um amontoado em cima do outro? Isso é formação humana? Não. É simplesmente colocar em espaços que espaços existem. Com pouco dinheiro, comparado ao gasto que está fazendo, nós colocamos humanidade dentro das cadeias. Não essas que estão aí. Novas. E que os municípios assumam a responsabilidade pelos seus doentes, pelos seus presos. Cada município tem condições, porque a União e o Estado terão que olhar para cada município. A municipalização de 2 setores apenas já ajudaria muito. A educação, saúde e educação. E educação. Isso, saúde e educação? Junto com o sistema prisional. Sim, também. Saúde e educação. Porque se você dá a educação, você não precisa se preocupar com os presídios daqui 20, 30 anos. Ou uma pessoa você age no contracaminho. Exatamente. Então isso, eu já tenho ouvido mais pessoas falando, isso me alegra muito. Eu acho que nós estamos 10, 20, 30 anos atrasados, mas que bom que agora as pessoas começam a questionar isso, começam a falar isso. E hoje eu vi que a juíza, não lembro o nome dela, é Bittencourt, sobrenome, disse que está fazendo de tudo para que os presos saiam de dentro das celas e comecem a trabalhar. Porque eu sempre disse isso, que se fizesse uma pesquisa junto aos presos, perguntassem a eles quem gostaria de sair para o trabalho e tivesse uma condição de vida melhor, todos concordam em trabalhar. Eu vi isso em Guaporé, há 10 anos atrás, um juiz veio, a gente ia falar sobre garantias de crédito, ele veio antes, pediu um espaço e falou que em Guaporé estariam fazendo uma experiência, não sei como terminou, mas onde as empresas ofereceriam vagas de trabalho para aqueles presos, aqueles que têm menos periculosidade, estariam num setor, aquilo que a gente sempre falou aqui. Então, a economia do Brasil precisa passar, obrigatoriamente, por um equilíbrio fiscal. Nós continuamos gastando horrores no setor público. Mais do que se arrecada. Muito mais do que se arrecada. Sim. O custo da dívida pública brasileira hoje está consumindo uma boa parte do orçamento, mas uma boa parte do orçamento, está chegando quase na metade, só em custo da dívida. Nós não devemos mais. Como não? Se tu baixar o juro, esses capitais especulativos que dizem que não tem, que só está vindo para investimento, não é verdade. Tem muito capital especulativo no Brasil, mantendo este governo, e mantendo o governo anterior, através de 10% ao ano. Qual é o país do mundo que paga 10% ao ano? Não existe isso. Não tem. Não existe isso. Então, a verdade, você pode chamar economista aqui na tua bancada que ele vai concordar com isso. Enquanto não equacionar a dívida pública, o resto dos problemas não se resolvem. Não tem como. Como que você vai fazer crescimento econômico com o desequilíbrio fiscal do jeito que está? E não é o Meirelles que vai conseguir resolver da forma com que está colocado hoje. O nosso dinheiro do Tesouro foi onde? O BNDES emprestou a 2, captou a 10. Quem paga essa diferença? O Tesouro, é nós que pagamos. O teu dinheiro, o dele é o meu que paga essa diferença. Dos impostos que nós pagamos, supre esse déficit de tu captar a 10 e emprestar 2,5. E não é só para o Joesley, foi para muita gente e muito dinheiro. E para fora do país, o que é pior. O Porto de Cuba, o metrô, que eu já repeti. Lá na África e assim. Não Angola, vou repetir. Colômbia, Venezuela, Colômbia. Então, assim, o nosso dinheiro foi ou para os heróis nacionais que agora são bandidos, passaram a ser bandidos agora, pararam de injetar dinheiro no sistema. E não é só o Partido dos Trabalhadores, não é só o PMDB, não é só o PP, tem muita gente aí. Está todo mundo aí. Todo mundo ali. Então, a verdade é que a economia do Brasil não tem condições de se realimentar, de crescer, de voltar nos próximos 2, 3 anos, por todos esses problemas, e não é este governo que vai salvar. Ilegítimo, porque a chapa toda deveria ter sido caçada, impopular, porque o Lula dizia que a Dilma não enchia uma Kombi para aplaudir ela, o Temer também não enche uma Kombi, não chega a 9% de 7% de aprovação. Não enche uma Kombi. 7%. Então, nós vamos penar no mínimo mais 3 anos, mas nem em 10 anos o Brasil não se recupera. Gili,
Falando do teu setor da construção civil, depois desse panorama da área econômica que o Sener fez também, a gente sabe que a construção civil está muito sintonizada, sincronizada com o andar da economia. Como estamos aqui em Farroupilha? Alguma movimentação, tem projetos saindo, ou aquela coisa assim, está todo mundo meio que atrás do toco ainda? Bom, se eu fizer uma análise assim do que eu vejo, e também conversando com colegas, porque a gente transita bem com quase todos os colegas, seja na área, no âmbito de projetos ou também no âmbito de construção, empreendimentos, prédios e tal, eu não consigo ver pessoas conversando ou se animando, ou, incito vocês dois, qual é o empreendimento que vocês têm notícia assim, construiremos tal coisa em Farroupilha, tal empresa virá se instalar em Farroupilha, determinada atividade duplicará seu parque fabril. Vocês ouvem isso? Não. Eu pelo menos não ouço, quiçá eu estou alijado isso porque o meu escritório não foi contemplado para ser um dos escritórios que farão esse tipo de coisa. Eu vejo a nossa atividade tímida, reflexo de uma incerteza nacional, que eu já me referi aqui, porque eu acredito que a construção civil, embora ela até ontem absorveu uma mão de obra menos qualificada, hoje por exigências legais e por outros fatores, ela não é uma mão de obra tão barata. Uma vez se dizia, se não tem o que fazer, um servente de pedreiro. Meus espectadores, não é mais assim. Um servente de pedreiro ganha bem. Servente de pedreiro não ganha bem, custa caro. Ele custa caro, talvez ele represente vamos dizer assim, na pirâmide que compõe os custos da construção um custo menor, mas para o empresário, e falo com conhecimento de causa, a construção civil é um dos segmentos que melhor paga. Então, o que eu noto? Eu noto, assim, tirar o pé do acelerador. A latência de determinado tipo de imóvel, já me referi. Sim, se existissem em Farroupilha 10 empreendimentos de 2 quartos enxutos, como eu digo, com 2 quartos, não precisa ser suíte com uma vaga de garagem, teria mercado. Qual deles? Aonde está esse empreendimento? Não há. Os que tem e os que estão aí no mercado, eu tenho visto eles saírem do chão, se saíram, letárgicos, com dificuldade. Os próprios órgãos financeiros restringiram crédito, criaram mais dificuldades. Mais obstáculos. Tu emprestaria dinheiro em um determinado momento desse, tu não tem a garantia de recebê-lo? Desempregado. Quem o fará? Quem o fará? Os bancos? Olha, meus espectadores, os não é bancos. Mole. Dá para fazer um programa sobre essa gente que te cobra 10, nem sei quanto está o juro do cheque especial. 12%. Tá? E paga meio. Os bancos, eles querem certeza de que tu vai retornar com dinheiro. Já falamos aqui sobre o Hospital São Carlos e contrair os seus empréstimos, né? Mas então, eu não consigo ver como engenheiro. Você que me assiste, enxerga de outra maneira? Eu transito pela minha cidade e continuo vendo muitas salas para alugar. Farroupilha ainda está para alugar? Muita coisa para alugar, muitas salas de andar para alugar. Aluga-se. Por quê? Porque nós não temos novas atividades. Nós não temos novos colegas meus engenheiros abrindo seus escritórios. Nós não temos novos mercados. Nós não temos novas indústrias. Quais? Me cite 5 indústrias. Senair, tu dirigiu a SIC. Me cite agora 5 indústrias que se instalaram em Farroupilha nos últimos 4 anos. Sabe me dizer de cabeça, Damati? Só um parêntese. É mais fácil tu citar as últimas 5 empresas que entraram em recuperação judicial, que agora virou moda, verdade, do que 5 indústrias que estejam ou querendo ampliar ou ainda achando que vão continuar no mercado. Veio só me permite, veio um representante comercial me vender suspensão para carreta. E eu disse, olha, eu tenho em casa 2 ainda para montar, e eu não sei quando vou montar, então para. Ele disse, Nair, só vou te dizer um negócio, 80% das empresas do teu ramo de atividade no Brasil estão em recuperação judicial.
Eu não acreditei. Ele disse, não, eu tenho isso, eu vou te provar que cada 10 empresas do ramo de implementos rodoviários, 8 estão em recuperação judicial. E aí, como se fala isso? Como se cria emprego? É a pergunta. Então, para mim fazer um arremate nisso, eu diria assim, nós dependemos de uma solidez econômica, que vem exatamente da fala do Senair anteriormente, que é o seguinte: precisamos de uma estabilidade econômica que virá de Brasília para os estados. Mas que se constrói também com uma estabilidade política. Mas eu digo que o problema não é econômico, que ele é político. Primeiro, mas que afeta a economia. Mas evidentemente, outra coisa. Não consigo ver um país saindo de um atoleiro que se não investindo maciçamente em educação. Eu não vi, eu estudei um pouco tigres asiáticos, essa gente que emergiu. Olha, gente, sem educação não acontece nada. Começou na década de 80. A educação é, uma outra expressão, a educação é profilática. Profilática. Atua antes do mal. O que esse país é craque, sabe o que, meus espectadores? Em tratar consequências. A gente não busca a causa. A gente não trata o problema na origem. A gente aprendeu a remediar. Nós temos toda a nossa coisa... Estava falando de saúde? Tudo funciona quando a tua doença foi descoberta. Antes disso... Nada. Veja o que fazem os planos de saúde no sentido de prevenir uma doença. Atividades mínimas. Agora, depois que te apareceu o problema, há uma rede para resolver isso. Nós temos que construir presídios. Não! Tecnicamente, nós nos obrigamos a construí-los, mas nós tínhamos que investir em educação. Aí não haverá a necessidade do presídio. Eu me curvo às ideias do Brizola quando implantou no Rio aquela educação. Agora, também tem restrição. Ele permitiu os morros, as bocas de fumo. Ele disse, aqui vocês não descem e eu não subo. Puta merda. Desculpa. Bela negociação. Puxa vida. Cara, é negociador. Isso é definir o Estado, o Estado como... coadjuvante. O Estado é o máximo. O Estado não pode dizer aqui eu não entro. É uma insurreição, não pode haver isso. Por isso que eu defendo a diminuição do tamanho do Estado. Esse Estado que está aí, e aí eu falo de município, Estado e União, não me representa. Não te representa e não serve. Esse Estado que está aí faliu. Esse Estado que está aí só serviu ao funcionalismo, a criar mazelas, a criar benécias para os antigos, aos seus dependentes e a uma porção de gente. Eu não entro no mérito se tem ou não tem. Se a lei permitiu, é porque havia uma janela legal. Claro. Senão não daria. Então eu não questiono isso aí. Se é meritório ou não é meritório. Agora, imaginar que um Estado já represente pagar mais de 50% de sua dívida com inadimplentes. Já gastamos 54% do que faturamos com inadimplentes, desculpa, aposentados. Aqueles que não estão inativos. Aqueles que não estão mais... já não produzem mais. Já não produzem mais. Meu Deus do céu. E tem gente que sobe em mesa e ainda defende que esse é o Estado que se quer. Lá. Não é o Estado Gili, que eu quero. Obrigado pela tua presença. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Já calma, não fica nervoso. Não fica nervoso. Tranquilo. Agora passou, está tudo tranquilo. É só verbalizar um estado de espírito, ânimo, né? Porque eu ainda vejo muita gente ferrenha defendendo a municipalização, defendendo empresas públicas, Mas, meu Deus do céu, se essa fosse a saída, esse país era um país de primeiro mundo. E o que nós temos? Um país de terceiro mundo, pobre, com todas as coisas que o Estado devia fazer, que não faz nada bem. A educação é um lixo, a segurança é um lixo, a saúde é um lixo, a infraestrutura é um lixo. Tu está contente com esse Estado? Eu não estou. Mas para concluir. Só para fazer o contraponto. As estatais são necessárias. O Estado gordo é necessário. Cada um que perde a eleição vai para lá. Qual é o problema? Os prefeitos que estão empregados em Porto Alegre, os ex-prefeitos. Mas eu conheço um de Canela, conheço um não sei de onde. Eu não vou falar aqui, porque senão é meio estranho. Vai pessoalizar, né? Não é pessoalizar. Tem muita gente nas estatais e é por isso que elas existem. O companheiro perde uma eleição, gasta dinheiro e perde uma eleição, vai para lá. A estatal é a mala para levar a viagem. Estatal é a Mas, Adamate, pensa assim, dos ovos de ouro. O meu conterrâneo governador... José Ivo Sartori.
Que beleza, ele tem 14 partidos e tem 500 cargos para dar com as suas estatais e que beleza, ele não tem problema nenhum. Alguém ousa de loteamento de cargos e resolução de partidos. Ele não precisa usar emenda parlamentar. Ele está cheio de... É a coisa mais gostosa do mundo. Nenhuma. Aí ele pretende fazer um plebiscito para fazer... Não, nem plebiscito. A Assembleia não quer plebiscito. O homem lá disse, não, plebiscito não vai ter... O que é isso? Meu Deus. Eu vou confidenciar aqui, na Romaria de Caravaggio, tive a oportunidade de estar com o governador do estado. E aí, acima de tudo, até posso discordar politicamente, mas respeitar o governador. Do governador. E eu brinquei com o governador do santuário, o governador recebendo algumas tietagens por aí, daí foto, não sei o que, eu disse assim, a campanha política está chegando. O senhor, para, não vai ter segundo andar, não. Não, ele disse que não quer. Ele não quer. Em Caxias ele queria o segundo, conseguiu o segundo, sim. O terceiro, mas no estado não quer. Um tá bom, o terno tá bom pelo jeito, né? Não quer. Obrigado, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Bom, não tenho mais nada a falar, já extrapolamos o nosso tempo. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Até amanhã com mais uma edição, para cortar o microfone. Até amanhã com mais uma edição do Cidade Aberta. Valeu, tchau!